Então, dentro da tradição védica, a gente tem as Puranas, né? As Puranas são histórias criadas para ensinar coisas muito profundas, de maneira muito leve, como se fosse épicos, né? Mitologia grega. São histórias que ensinam para a gente coisas mais profundas, né? Dentro dessas histórias, você tem um símbolo para Deus, né, em geral. Da mesma maneira que a gente visualiza nas histórias ocidentais, às vezes aparece um anjo e fala alguma coisa para alguém, né? Nas histórias orientais você tem o que eles chamam de deidades, símbolos para Deus. E que esses símbolos, às vezes, puxam uma determinada aspecto que se tenha para mostrar de Deus no momento. Então, por exemplo, assim, Deus na forma daquele que criou o universo, Deus na forma daquele que coloca os obstáculos na vida das pessoas. Aí, quando algum obstáculo é colocado na vida de uma pessoa, quem coloca é Ganesha. Olha que interessante, não é só quem tira, não. Quem coloca é Ganesha. Quem tira também é Ganesha. Quando o meu problema é associado à felicidade, né, a estar bem comigo mesmo, à felicidade, ao divertimento, então a gente vai dizer que isso é uma bênção de Krishna. Então Krishna está associado à felicidade, ao bom humor e tudo mais. Já Shiva está associado à meditação, está associado às práticas de disciplinas, e por isso que até no contexto dos estudos, às vezes Shiva aparece muitas vezes para ensinar alguma coisa e etc., porque o ensinamento às vezes é associado a alguma forma de estudo, né? Então, Krishna, Shiva, Brahma, todos esses nomes se referem à mesma coisa, não são a coisas diferentes. É um nome para Deus. E através desse nome, tem algum aspecto da história que está sendo ressaltado, né? Então, a Bhagavad Gita é um texto de Vedanta, né? Faz parte de uma história, mas também é um texto de ensinamento, né? Quando estudado com um professor adequadamente. Se não for estudado com um professor, vai ser só uma história. Porque os ensinamentos de Vedanta, eles nunca estão na forma do texto da maneira literal. Eles estão escondidos por detrás do texto. Então é necessário que alguém desvende e ensine a outra pessoa para ela poder também entender e ensinar para outra pessoa, né? Obrigado. Por nada. É muito chato essa questão dessas deidades indianas, porque nós temos uma mente muito voltada para a religião, né? Porque a gente não conhece nada diferente disso, né? Então, para nós, budismo é uma religião, hinduísmo é uma religião, catolicismo é uma religião, todos esses ismos são religiões, né? E quando a gente vê, de repente, uma história falando de Shiva, etc., a gente vai assumir o mesmo tipo de comportamento. Shiva é um deus e as pessoas estão adorando esse deus, e seja lá o que for. Mas esse não é o propósito dessas histórias, né? E, sinceramente, se for para virar adorador de Shiva, adorador de Krishna, adorador de qualquer coisa, é melhor a gente ficar com as nossas crenças no nosso mundo. A gente não precisa ir lá buscar mais um nome para Deus. Não. Se for para usar um nome diferente dos que foram apresentados para a gente, que seja porque existe um ensinamento por detrás desse nome, né? E a gente pode, então, aprender com a simbologia que eles oferecem. Olha, Ganesha é aquele que tira obstáculos, assim, assim, assado, por causa disso, 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 ok. Então tem alguma coisa ali para ser aprendido, mais do que um nome a mais para Deus na nossa vida e que vai gerar uma confusão de para quem você acredita, o que você faz. E a gente não está interessado nisso, mais um nome para Deus. Deus não tem forma. Para que a gente vai se prender a qualquer forma? Entendeu? Não tem forma, né? Então, qualquer forma pode ser útil. Agora, mesmo na Índia, se a gente tem um problema com as formas, aí é um problema muito sério. Teve uma vez que eu estava no ashram, não sei se eu já contei essa história para vocês. Contei do cara que perguntou se eu adorava Shiva? Contei essa? Contei, Mara? Já contei? Do sol? Não sei se contou nessa aula. Já? Ah, então tá. Não aqui durante o curso, em uma das palestras. Já vi. Então não, então eu vou contar no intervalo aqui. É legal. Eu tava lá no ashram, mas chegou um velhinho desses assim, tipo torcedor do Flamengo, assim, sabe? O cara era tiete, só que de Shiva, e não do Flamengo. Então ele veio assim,
E você já via a cara, pela cara do cara você já via que ele ia falar alguma coisa assim que não era, né, vamos dizer assim, lógico, sabe? Uma coisa meio assim, inspiracional e tal. Aí ele veio assim e já falou assim, tipo, você reza pra quem? Aí é exatamente como se você estivesse andando perto do Maracanã e alguém estivesse perguntando assim, você torce pra quem? Se você falar o time errado, você vai levar porrada. É mais ou menos a mesma teoria. Aí eu falei, eu rezo pro sol. Aí ele ficou me olhando. Porque ele esperava que eu falasse Shiva, Krishna, Ganesha e tal. E ele era de Shiva, evidentemente, porque estava com as 3 listras na testa. Eu também estava com as 3 listras na testa. Então, ele esperava que tivesse uma, sabe, aquela conexão, assim, torcemos para o mesmo time, né? Aí eu falei, pro sol. Aí ele, pro sol? Eu falei, pro sol. Não, afinal de contas, a Terra veio do sol, o seu corpo é feito da Terra, a energia, a luz é do sol. Então o sol, para mim, é um bom símbolo para Deus. Aí ele, isso é ciência? Eu só, isso é ciência, cara. Tipo, na visão, né, é uma visão assim, você pode estar dentro da tradição védica, você pode ter todo o ensinamento de Vedanta e o cara pode ser um crente, sabe? Pode ter uma atitude totalmente de crença e fé cega, o que não tem nada de errado. Mas olha a beleza toda que essa tradição tem tanto mais a oferecer do que mais um nome para Deus, né, pra gente ficar rezando, sabe? E aí eu achei que eu devia falar isso. Aí ele não gostou. Aí ele, isso é religião, isso é, como que se diz? Isso é ciência. Aí saiu andando embora, assim, isso é ciência, não sei o quê. Eu falei, então tá bom. Né? Enfim. É porque a gente, né, de alguma maneira, acha que o ser humano não deve ter as emoções, né? Como se a emoção fosse uma coisa ruim, né? Duas coisas proibidas, dinheiro e emoção. Imagina, o que é a vida sem dinheiro e sem emoção? Você não faz nada, né? Você não faz nada e não tem a mínima graça. Né? É muito triste isso. É muito triste ver até essa coisa do professor não saber cobrar pela sua própria aula. É muito triste. Porque tanto o aluno não aprende, como o professor não consegue viver. Né? E aí uma super tradição, tanto conhecimento e tudo mais, tudo jogado fora. Né? A pessoa cobra a aula dela menos do que, tipo assim, a pessoa sonha em pagar num curso de inglês, sonha em pagar até numa academia de ginástica, sabe? Professor de yoga não é uma commodity, entende? Que você vai pegar e é quase que um terapeuta, né? Só que a gente não vai dar esse nome, mas ele é um terapeuta, ele é um psicólogo, ele é um professor, né? Dedica anos da vida para conseguir dar aula e na hora de cobrar não cobra direito, não está certo, entende? Não tem como o aluno valorizar também o trabalho, não tem como, né? Muito triste. Muitas pessoas criticam muito isso, né? O professor não devia cobrar. Você sabe que eu saí da Índia, inclusive, falando isso, Swami, você acha que eu tenho que cobrar pelas aulas? Aí ele virou para mim e falou assim, olha, o meu professor sempre cobrou, eu sempre cobrei, todos sempre cobraram, e se você não cobrar, os alunos não vão aprender. Então você cobra. Mas você não quer dizer que uma pessoa, quando não pode pagar, né, que ela vai deixar de estudar, não. Mas a pessoa, quando pode pagar, ela deve pagar. E é isso, essa é a atitude que a gente está buscando. A gente não está vendendo conhecimento, mas você tem o seu tempo. E toda a sociedade está sendo gerida por essa lei, né? Essa lei de investimento de tempo. Então, todos estão submetidos a isso, o conhecimento também. É o único jeito das pessoas valorizarem, né? Aí eu falei, bom, então tá. Né? Bom, vamos lá, pessoal. Segundo tempo de aula, hein? Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Stitade Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om. Então, a primeira busca é a busca por segurança. A segunda busca é a busca por prazer. E a terceira busca é a busca por fazer aquilo que é certo, por se desenvolver como pessoa, né? Por seguir uma vida boa,
né, fazer o bem. Quando essas três coisas estão firmadas dentro da vida de uma pessoa, de verdade, realmente, não é preciso de mais nada. Porque são três pilares fundamentais. Você olha para uma pessoa que sabe gerir e sabe trabalhar, que sabe investir os recursos dela naquilo que ela gosta e consegue montar uma estrutura de vida que seja compatível com a personalidade, com seus gostos, consegue ter um conjunto de atividades que ela faz, um contato com a natureza, tanta coisa boa. Vê os seus filmes, inclui todos os tipos de diversão possíveis. Vê seus filmes, viaja, faz suas coisas dentro da sua estrutura. Ok. E ainda por cima, é uma pessoa honesta, uma pessoa que é aberta, sensível, essa pessoa é rica. Só dela ser uma pessoa honesta e sensível, ela já é uma pessoa rica. Ela já é uma pessoa que é um ser humano completo. E ela consegue desfrutar do prazer de ser um ser humano, que é de poder compartilhar as suas emoções e a sua vida com as outras pessoas, né? Antes da terceira busca não estar completo, ela não desfruta do prazer de ser um ser humano. Ela desfruta do prazer que os objetos dão para ela, né? E não do prazer de trocar com as pessoas, de se ver uma pessoa inteira e tudo mais, que é tão importante, né? Quando isso é completo, existe já uma paz dentro da mente e uma estabilidade. Mas a gente vai descobrir que ainda existe uma busca. A mente não para, né, com a terceira busca. Vamos analisar qual é a natureza da quarta busca. Qual que é a diferença entre uma pessoa que quer ganhar dinheiro e então resolve assaltar um banco e uma pessoa que quer ganhar dinheiro e então resolve investir na bolsa de valores e operar a bolsa de valores? Qual é a diferença? Os dois estão tentando ganhar dinheiro, então em termos de busca por segurança é igual. Os dois têm uma busca por prazer muito semelhante, né? O cara que vai assaltar um banco é pura adrenalina, né? O cara que vai investir na bolsa também é pura adrenalina. Se ele realmente estiver investindo e quiser ganhar dinheiro, é pura adrenalina, porque ninguém sabe o que vai dar na bolsa, né? Já tentaram. Pode fazer os modelos matemáticos que for, ninguém sabe o que vai acontecer ali. Os dois são pura adrenalina. Ah, não, a diferença está na forma. Um está querendo ganhar dinheiro, mas está roubando do outro, né? O outro está querendo ganhar dinheiro, mas ele está ganhando de uma forma lícita. Quem disse? Quem disse que investir na bolsa é lícito? Pode ser lícito para os homens, né? Pode ser lícito para os homens, tipo, pode ser uma forma lícita, legalmente lícita de fazer. Mas se o conceito dentro da cabeça da pessoa for de que ele quer destruir o próximo com o investimento dele, ele só não vai preso. Se ele não usar um side information ali, como é que se diz? Informações privilegiadas para ganhar na bolsa. Porque se for informação privilegiada, ele vai preso do mesmo jeito. Se ele fizer um investimento e esse investimento não tiver coberto, ele perde tudo, né? Existem regulamentos, existem leis da mesma maneira, né? Mas vamos supor que ele faça uma coisa certinha. Então a gente vai dizer, a diferença é, um está fazendo algo que é legalmente ilícito e outro está fazendo algo que é ilícito, de acordo com a lei. Tá, o que mais? Não. Bom, os dois estão tentando se livrar de uma sensação de insegurança. Olha que interessante. Existe um outro ponto comum a essas duas pessoas que vai além da forma como eles estão buscando. Os dois estão tentando se livrar de uma sensação de insegurança. Antes de ter partido para o assalto, de ter partido para investir na bolsa, quando os dois sentam na cama e fecham os olhos, os dois se sentem igualmente inseguros. A forma como a mente de um vai tentar preencher essa insegurança vai definir uma busca por segurança de uma determinada maneira. A forma como o outro resolve resolver é por uma outra via, que até, obviamente, é melhor do que a primeira, né? Porque vai gerar menos problema. Agora, fundamentalmente, as duas pessoas são inseguras. As duas pessoas se veem
como incompletas, como se tivesse um buraco a ser preenchido. Né? Tentar preencher essa insegurança com uma busca ilícita é burrice. Por que é burrice? Porque você pode assaltar o banco e você ganha lá o dinheiro que tiver para ganhar, ok? Mas, por mais que você tenha o dinheiro, pensa bem, a sensação de insegurança, ela não vai embora para você mesmo, porque eu sei que o dinheiro não é meu. É como se você estivesse morando numa casa que não é sua. Você sabe que a casa não é sua. As outras pessoas podem até olhar e falar, pô, esse cara tem um BMW, mas eu sei que o dinheiro não é meu. Então, por mais que eu tenha o carro, a casa, ou seja lá o que o dinheiro possa me dar, a minha sensação de insegurança não vai embora. Se estiver associada à posse do dinheiro, não vai embora, porque eu sei que o dinheiro não é meu. E mais do que isso, eu sei que a hora que descobrirem, eu não só continuo sem nada, eu vou perder o carro, vou perder a casa, vou perder tudo, e eu ainda vou perder mais, eu vou preso. Antes eu não tinha essa possibilidade. Então, quando eu tento preencher as minhas necessidades de uma maneira ilícita, enganando e tudo mais, eu abro o tamanho do buraco de insegurança que eu tenho. Aumenta a insegurança, porque agora eu posso perder mais do que eu tinha. E quando eu busco de maneira lícita? Bom, quando eu busco de maneira lícita, pelo menos se eu ganhar o dinheiro, eu ganhei. Né? E o dinheiro é meu, eu posso dizer que o dinheiro é meu. Mas a verdade é que mesmo quando eu busco de uma maneira lícita, eu vou descobrir que não tem fim. Eu não consigo de verdade preencher essa minha necessidade por segurança completamente. Um tanto é possível, completamente não. Por isso que todo mundo quer viver mais um dia. A pessoa pode estar lá no leito de morte, a menos que ela esteja sofrendo em dor, ela vai querer viver mais um dia. Se a pessoa puder ganhar mais R$1.000, ela vai querer ganhar mais R$1.000 no negócio lá que ela está fechando. É um saco sem fundo. Busca por segurança é um saco sem fundo. Tem sempre um tanto a mais a se obter. Busca por prazer? Busca por prazer tem um limite sério. Você busca por prazer, você vai estar buscando. E aí você vai querer ver filmes. Daqui a pouco acabaram os filmes interessantes. Aí você vai comprar um filme que é um livro que é uma perda de tempo, que são os 1008 filmes que você deve ver antes de morrer. Você já viu esse livro? Então tem uma lista de mais filmes, você continua vendo. Mais filmes. Os filmes são todos iguais, as histórias são iguais. Esse filme de ação. Alguém chega, é sequestrada a filha dele, agora ele tem toda a desculpa do mundo para bater em todo mundo e tentar recuperar a filha que ele recupera no final, senão todo mundo sai depressivo do filme. Todos são iguais. Filme de drama, né? A pessoa ela tem um sentimento, etc., e fica explorando o sentimento dela e mostrando como ela foi miserável com o sentimento que ela teve e os problemas todos que ela teve e fica ali em cima daquele negócio, aí o sentimento muda um pouco de um personagem para outro, mas depois de 3, 4 filmes tudo é igual. Comédia romântica não tem nada. Né? Você só senta, vê uma pessoa indo para Disney, dá uma volta, conhece alguém e volta, né, para a casa dela. Acabou. Você continua vendo, você vai descobrir que, olha, não tem tanto filme assim, até tem muitas opções, 1008 filmes para ver, mas as opções realmente, ou senão você vai ter que aumentar a sua sensibilidade. Então agora eu aprecio outros detalhes no filme, como foi gravado, a luz, a fotografia, a qualidade do som, aí tal, e posso trabalhar nessa área. Mas, sinceramente, pensa comigo, você acha realmente que a gente vai ter a mesma capacidade de apreciar um filme se a gente for muito criterioso a respeito de como foi gravado, de como foi feito, como não foi feito? Não. Quanto mais conhecimento a gente tem a respeito de uma obra, de uma arte, de tudo mais, menor aquele nosso prazer que a gente sente de sentar e ver um filme, de sentar e fazer alguma coisa. A gente fica se prendendo aos detalhes técnicos todos. É como se o prazer tivesse uma armadilha dentro dele. O buraco que a gente está tentando preencher para ficar em paz e relaxado e etc., quanto mais a gente persegue o prazer, mais longe ele fica. Ou acaba o tema, ou
o tema acaba porque eu ganho mais conhecimento, fico mais sensível e eu vejo como os filmes em geral são todos uma droga. E essa é realmente a sensação que a gente tem. Filme nenhum presta. Se você vê muito filme, você vai no final e fala isso. Um ou outro passa, o resto é tudo ruim. Você senta no meio e você quer dormir. Né? Então, busca por prazer. E busca por melhorar. Essa busca é muito interessante, né? Essa busca por se tornar uma pessoa melhor e tudo. É a grande decepção. Né? Você tenta. Quanto você menos espera, dá uma crise de raiva e grita com todo mundo. Tenta. Existe um ganho? Existe um ganho. Existe algo a ser feito? Existe. Como o dinheiro também existia, como o prazer também existia. Mas depois de certo ponto, você não avança mais. É dito que o que foi formado na sua mente até os 3 anos de idade não muda nunca. Você não vai, durante uma vida não vai mudar, já foi impresso, é um carimbo. A personalidade está lá. Se essa pessoa tem um senso de que está sendo perseguida, ela vai ter esse senso até a morte. E se o meu objetivo de vida foi eliminar o meu senso de perseguição, que desperdício. Tinha tanta coisa para fazer e eu passei minha vida inteira tentando fazer com que eu não sentisse medo na frente do público. O meu objetivo de vida é que quando eu estiver de frente para o público, eu não sinta medo. Peraí, que objetivo de vida é esse? Né? Que público é esse que você está imaginando na sua mente que você vai falar? De repente são os pais que estão ali dentro da mente e que eu sentia medo quando eu estava na frente deles. E qualquer situação que tenha autoridade envolvida, esse medo é invocado em mim e isso não vai mudar. Eu posso diminuir, eu posso aprender a não ficar congelado de frente daquela situação, descobrir alternativas, mas, sinceramente, isso é algo passível de ser um objetivo de vida? De verdade, não. Né? Só se eu tivesse um trabalho necessariamente onde eu teria que viver aquela situação, mas não é assim a vida. A gente encontra coisas que sejam compatíveis com a nossa personalidade e com o que a gente tem de aptidão para fazer. Então, chega num ponto onde eu observo que, como ser humano, é como se eu tivesse um buraco. E todas essas 3 buscas estão tentando preencher esse buraco em mim e nenhuma delas tem condição real de fazer esse preenchimento. Né? Quando essa percepção ocorre dentro da mente, começa então a busca por uma libertação. E uma libertação do quê? Desse sentimento de ser uma pessoa limitada, pequena, frustrada, insignificante, cheia de problemas que não consegue resolver de nenhuma maneira possível. Nunca consigo ganhar dinheiro suficiente para me sentir seguro, nunca consigo ter conforto suficiente para falar que eu estou em paz e nunca consigo ser a pessoa tão boa e perfeita que eu sempre sonho ser. Quando eu caio nessa real de que essas 3 coisas não vão ser preenchidas, a minha mente fica tentando buscar uma outra resposta, um significado para tudo isso. E nesse ponto é que a busca espiritual, então, vai deslanchar. Né? E todas as aulas que a gente fez até aqui tinham como propósito preparar a mente para entender o que é essa 4ª busca. A gente não está falando de ingressar em um grupo de meditação, onde eu vou agora começar uma nova busca por prazer na forma de um estado meditativo que seja muito gostoso de ficar meditando. O estado pode existir, mas se eu faço meditação porque é muito gostoso meditar, gostoso, 2ª busca, prazer. Se eu faço meditação porque eu acho que se eu meditar, no final da meditação, eu vou me tornar uma pessoa melhor, 3ª busca. Ainda não é a 4ª busca. Se eu estiver meditando, achando que meditando, eu vou ganhar segurança. Que tipo de segurança? Do grupo. Eu estou em um grupo de meditação, todo mundo se apoia, e todo mundo se fala bem, e todo mundo sente que está no caminho certo, que vai seguir a vida, que vai produzir. Primeira busca está ocorrendo. Então não é suficiente sentar para meditar. Eu posso sentar para meditar e meditar como se estivesse trabalhando, meditar como se estivesse indo ao cinema, meditar como se estivesse fazendo um processo terapêutico. E nenhuma dessas 3 meditações é realmente a 4ª busca. Né? E o estudo de Vedanta é da mesma maneira. Eu estou estudando Vedanta porque se eu tiver esse estudo de Vedanta, eu vou poder ensinar os meus alunos, né? E me tornar... E com certeza eu vou ter uma base melhor para busca por segurança.
quer ter uma base melhor, quer estar estudando Vedanta para se tornar um professor, busca por segurança, não é ainda a quarta busca. Eu estou estudando Vedanta para quê? Não, estou estudando Vedanta porque eu gosto muito de ouvir as histórias e não sei o quê. Não, cara, ninguém está estudando Vedanta porque gosta. Que bom que a gente gosta, né? Mas a gente não está estudando porque a gente gosta. Por causa do gosto, do prazer de assistir a aula. Com certeza não é esse o objetivo. E muito menos eu estou estudando Vedanta para querer fazer um processo terapêutico, porque vão ter terapeutas que vão fazer um bom trabalho, melhor do que professor de Vedanta. O professor de Vedanta não veio conversar sobre o passado. E é por isso que a gente consegue sentar numa turma que nem essa, com 400 pessoas assistindo, e todo mundo se beneficiar como se a aula fosse para ele. Por quê? Porque a gente não está tratando dos problemas específicos da história de ninguém. A gente está tratando de temas de uma ignorância, entre aspas, que é comum a todos nós e que a gente pode eliminar de todo mundo junto. Então, o assunto de Vedanta não está relacionado a esses 3 primeiros itens. Ele está interessado em, se eu estou, nesse momento, indo atrás de preencher um buraco dentro de mim, que parece que eu não consigo preencher de nenhuma outra maneira, Vedanta levanta a mão e fala assim, olha, talvez exista uma maneira. Como assim? Olha, simples, né? Quando a gente busca preencher alguma coisa, busca adquirir alguma coisa, essa aquisição só ocorre se houver 2 condições. Ou você não tem aquilo que você está buscando. Como, por exemplo, sei lá, você está com sede, você precisa beber água. Então, você tem que ir até a água e tem que beber. Não tem outro jeito de você preencher a sua sede. Falta de água, você é preenchido com água. Falta de amor, só vai ser preenchido com amor. O cara falta, ele vai lá atrás e vai buscar uma relação onde ele possa preencher essa necessidade dele, né? Mas existem situações específicas na nossa vida onde, apesar da gente não ter uma falta de verdade, a gente busca. Como vocês já devem ter visto em diversas palestras, quando a gente dá um exemplo, por exemplo, onde uma pessoa está ali com a caneta no bolso, ou dos 10 meninos, né, que tem lá a historinha lá nessa série, que inclusive é importante que todo mundo assista. Eu já falei na aula passada, estou falando nessa de novo. Conhecendo a tradição védica. Assiste porque vai fazer parte desse percurso de uma maneira muito, muito feliz, né? A pessoa tem então uma caneta no bolso. Perdeu uma caneta, né? Mas a caneta está no bolso. Ela fica, caramba, cadê minha caneta? E procura aqui, procura ali, procura aqui. Isso acontece com todo mundo, né? E chega uma hora que você se vê procurando pela caneta, mas a caneta está no bolso. Uma bela hora alguém chega para você e fala, cara, a caneta está no bolso. Aí você fala, putz, é mesmo, olha só, sabe? É como se, naquele momento, você tivesse preenchido a sua necessidade por aquele objeto. É como se. Qual que era a distância que existia entre você e o objeto? Bom, fisicamente não havia nenhuma distância. Energeticamente, sutilmente, nenhuma distância. A única distância que existia entre eu e a caneta que estava ali no meu bolso era a ignorância. A ignorância sobre qualquer assunto provoca, para aquele que detém a ignorância, uma distância. Uma distância com um objeto. E a ignorância é capaz de fazer uma pessoa buscar por algo que ela já tenha. E pensa bem, se o meu objetivo com essas buscas todas, de segurança, de prazer e etc., é uma busca por uma satisfação plena, é uma busca por estar completo em qualquer situação, em qualquer condição, com dinheiro ou sem dinheiro, com família ou sem família, sozinho ou acompanhado, no Brasil ou na Índia, em qualquer lugar. Essa plenitude que eu estou buscando, ela não vai ser preenchida aos poucos? Não tem como. Eu não tenho como me tornar uma pessoa completa, perfeita, aos poucos. Aos poucos eu vou me tornando melhor, aos poucos. E como tudo dinâmico na vida, tudo que eu vou ganhando tem um lado positivo e um lado negativo, e eu continuo sempre ali, praticamente no mesmo lugar. Essa é a nossa experiência com tudo que a gente conquista. Se eu quero encontrar uma paz
que seja perene, essa paz não vai ser conquistada aos poucos, né? A verdade é que se é possível, se existe uma paz perene, se existe uma felicidade, se existe, vamos dizer assim, um infinito que eu esteja buscando, esse infinito só é infinito se ele não excluir a mim e o momento presente. Senão ele não é infinito. A plenitude que eu estou buscando não pode excluir a minha tristeza, não pode excluir a minha raiva, não pode excluir as minhas emoções, senão não é plenitude. E se o infinito já está presente, qual é a única coisa capaz de afastá-lo de mim? A ignorância. Então, existe a possibilidade de eu preencher aquela necessidade por segurança que eu tinha lá atrás, aquela minha necessidade por paz, aquela minha necessidade por se tornar uma pessoa melhor, não me transformando ou buscando mais objetos, mas descobrindo que eu já sou aquela felicidade que eu buscava. E a Vedanta se propõe a ser um meio de conhecimento para esse entendimento, para fazer uma pessoa entender que o eu, a palavra eu e a palavra felicidade são sinônimos. A felicidade não é um objeto para ser adquirido no tempo e espaço, ela é um sinônimo para a palavra eu. E por ignorância a gente considera duas coisas separadas e vive a vida em busca da felicidade. Algumas pessoas vão dizer assim, então será que Vedanta não é simplesmente você, como é que se diz, pensar positivo? Então, você olhar a sua vida de uma outra maneira? Não. Pensar positivo é um outro assunto, né? Conhecimento e ignorância é totalmente diferente de crença, pensar positivo e todas essas ideias. O copo está meio cheio, ou o copo está meio vazio. Se você pensa que ele está meio cheio, você se sente melhor, né? Porque ele está meio cheio. Ele está meio vazio, você se pensa, não é esse tipo de conhecimento que a gente está interessado. Isso não muda nada, na verdade, sabe? Isso só ajuda uma pessoa que talvez esteja numa crise, talvez seja até importante no momento de crise, você conseguir traçar um olhar positivo para a sua vida, para você conseguir seguir em frente. Mas pensa bem, imagina, o cara chega para o psicólogo, né, e fala assim, olha, eu não aguento mais, sabe, meu filho já tem 40 anos, 50 anos, não sai de casa, né, e eu estou ali, tendo que estar ali com ele, é muito difícil, ele é uma pessoa muito difícil para mim. O meu trabalho, eu não aguento mais aquelas pessoas, sabe? Eu não aguento mais. É muito cansativo, o trabalho é sempre igual. O meu marido não me escuta, sabe? Tem a vida dele, ele parece um lunático dentro de casa. Né? Eu vivo sozinha e não tenho mais... sabe, doutor, eu acho que eu não quero nem mais viver. Não aguento mais isso, entende? Aí eu estou falando, nossa... Não sabia que você estava passando por uma situação tão difícil. Pois é, doutor, eu estou passando. Mas, dona Maria, a senhora me conta, por favor, quando que a senhora chegou ao Brasil? Olha, eu cheguei ao Brasil em 1985. Naquela época não tinha nem celular. Nossa, dona Maria, não tinha nem celular. Quanto tempo a senhora viveu? E o que a senhora fez durante esse tempo? Olha, meu negócio era os pães, a gente investiu. Minha família é uma família de padaria. E quantas... padarias, como que você montou? Me explica. Não, a gente tem 4 padarias. Né? A padaria do Flamengo, do Catete, do Largo do Machado e de Laranjeiras. Nossa, ó, dona Maria, isso é uma coisa muito especial. 4 padarias, quantas pessoas que vieram para o Brasil tinham 4 padarias? Muito obrigado, doutor, eu sei, senhor doutor, isso é verdade, realmente, isso foi uma grande conquista, né? E o seu marido, ele trabalhou junto com você? Trabalhou. Trabalhou e fui eu que fiz ele trabalhar, mas ele trabalhou, dia após dia trabalhou comigo. Quando a gente montou a segunda filial, ele ficava em uma e eu em outra. Né? Mas eu, no fundo, sabia que eu não podia confiar muito, porque eu sei que às vezes ele faz as coisas meio erradas. Você sabe, né? As pessoas fazem as coisas meio erradas. Mas eu estava ali junto. Nossa, dona Maria, você conseguiu coordenar o seu trabalho e do seu marido? A senhora é uma pessoa muito inteligente, muito capaz. Olha, doutor, obrigado, realmente, eu nunca tinha pensado nisso. Olha, doutor, vou dizer que eu estou me sentindo melhor de conversar com você. Não só isso, dona Maria,
Quantas pessoas... A senhora está aposentada? Você juntou um dinheiro para viver assim certinho? Não, já, isso tá tudo bem. Dona Maria, quantas pessoas nesse Brasil só ganham um salário mínimo, Dona Maria? E vão trabalhar e na velhice não sabe nem o que vai acontecer com ela. A senhora tem 3 filhos. O marido pode sustentar todo mundo, até os bisnetos. É incrível. Não, é verdade. Isso é verdade. Aí a pessoa, né? Ela sai de dentro do consultório com o sentimento de que a vida dela é boa. Isso se chama pensamento positivo, né? Aí quando ela chega em casa, o marido tá que nem uma múmia, assim, olhando pra TV, assim. Ela fala, ô Rivaldo, você ligou pra fulana? Aí começa, a tensão começa a entrar de novo dentro da cabeça, entende? E já era. O pensamento positivo só dura enquanto o quê? Você está pensando. Você pensa num determinado ângulo, você se sente bem. Você pensa em outro ângulo, você se sente mal, naturalmente. Você tem um ângulo que vai te fazer se sentir bem, vai ter um ângulo que vai fazer se sentir mal. Você já viu como é que são as padarias em Minas Gerais? O pão de queijo? A gente nunca teve um pão de queijo dessa qualidade. Pois é, 40 anos trabalhando, né, Dona Maria? Nunca teve um pão de queijo comparado àquele pão de queijo. Ai, meu Deus do céu, pensamento positivo não pode ajudar. Né? É muito frágil. Não tem a capacidade de fazer você ficar inteiro, independente do que você vê e do que você está vivendo. Né? A gente está interessado em conhecimento. E quando a gente diz conhecimento, significa que... Porque eu não estou falando conhecimento sobre Marte, né? O que está acontecendo em Marte, o que tem lá. Porque, tudo bem, lá ninguém sabe. Então, a gente tem que realmente pegar um telescópio, olhar, e o que a gente vê no telescópio, todo mundo vai dizer que é verdade, porque, afinal de contas, ninguém sabe o que tem lá. A gente está falando um conhecimento a respeito daquilo que eu sou fundamentalmente. E esse conhecimento já está sendo preenchido por diversos papéis e identidades na nossa vida. Nesse momento, eu me considero um pai, uma mãe, uma irmã, um irmão. Eu me considero um engenheiro, um terapeuta, um professor de yoga. Eu me considero tantos papéis diferentes. Mas eu não conheço o ator que está por detrás dos papéis. Aquele que poderia ter escolhido fazer qualquer coisa na vida. Aquele que poderia ter tido qualquer nome se o pai tivesse dado outro nome. Que podia ter casado com qualquer pessoa. Que podia estar solteiro ou acompanhado, que não faria a mínima diferença. Esse ator básico, eu não tenho ele como a minha identidade. Eu sempre me tomo como sendo uma combinação dos papéis que eu faço. Então, se você pergunta para uma pessoa quem é você, o que ela vai dizer? Ah, eu sou fulano, tenho 3 filhos, tenho não sei o que. Eu não perguntei o que você tem, eu perguntei quem é você. Ah, não, meu nome é Jonas. Eu não perguntei qual é o seu nome, eu perguntei quem é você. Se tivesse te dado outro nome, qual seria o seu nome? Ah, o outro. Então, quem é você? Eu não estou perguntando qual é o seu nome. Mas existe nesse tópico uma grande nuvem. Até porque ninguém tem como responder sozinho, então a sociedade, ela meio que cultiva a ignorância a respeito da sua própria natureza. O que nós somos fundamentalmente. E só o entendimento da minha natureza fundamental pode me livrar do meu problema fundamental de ser inseguro. Só. Não tem nenhuma outra coisa. Análise dos papéis, ganhar mais dinheiro, ganhar mais objetos, ter mais amigos, não vai me fazer livre da insegurança. Porque eu quero ser livre da morte. Vê só, eu não quero só ganhar dinheiro, eu quero ser livre da morte. Eu quero que todas as pessoas me amem incondicionalmente. O que você pode fazer para isso? Quão bem você pode se tornar? Mesmo você fazendo... Olha, mesmo com essas aulas online a gente dando, tem gente que manda e-mail para mim reclamando porque você falou que não sei o que lá. Como que você pode agradar todo mundo? Isso é impossível. Se você estiver associado aos papéis que você faz, não tem como você preencher essa necessidade básica de ser uma pessoa completa. Ou você já é esse ser completo, ou não tem a mínima condição dessa tarefa ser realizada. E se eu já sou essa completude, essa felicidade que eu busco, a única coisa que me afasta dela é a ignorância. Então agora a gente vai começar um trabalho do que? De entrar nas nossas identidades e verificar onde nós estamos errando. Né? E esse é um processo que obviamente esbarra em diversas outras condições. De certa maneira envolve um rever de um monte de coisas.
um rever da nossa forma de viver, da nossa forma de se relacionar, da nossa forma de sentir, e vários tópicos vão ser esbarrados aí no meio do caminho, né? E tudo isso vamos dizer assim, é esse pacote que a tradição védica oferece para a gente, né? Um pacote de autoconhecimento, de descobrir esse ator livre, essa pessoa simples e feliz, que pode sentar em qualquer lugar e simplesmente estar em paz, né? A gente tem que redescobrir essa pessoa dentro da gente, né? Então essa vai ser a nossa tarefa daqui para frente. Então a gente tem ainda mais 3 aulas nesse curso, né? E o que eu pretendo fazer nessas 3 aulas é exatamente agora entrar mais a fundo nesse tema, né? E ver até onde a gente consegue chegar. Tá? Eu espero que vocês estejam gostando, estou gostando também, está bem animado. Queria aproveitar para agradecer todo mundo aí a divulgação que vocês estão fazendo do curso, porque está sendo muito legal ver o apoio das pessoas, né, e ver que as pessoas estão se beneficiando e estão tendo um feedback positivo na vida delas, né? Muita gente tem escrito e tem compartilhado com os alunos, com os amigos, isso está sendo muito importante para a gente também. Porque agora que a gente está, né, tentando fazer um trabalho desse tipo, a gente conta com as pessoas que estão assistindo, que estão junto da gente, né? Então isso está sendo muito bom. Vamos ver o que vai acontecer depois. Eu já estou com saudade agora do curso online grátis. O que vai acontecer depois desses 2 meses, né? Aproveitando também, antes de terminar, a gente tem, não sei se todo mundo que estava interessado aí no encontrão, se todo mundo já entrou em contato com a gente, né? Mas a gente vai ter o nosso encontro de todas as turmas do Vishwavidya lá na Serra do Cipó, que vai ocorrer de 9 a 12 de outubro, né? Um final de semana só, onde a gente passa junto estudando Vedanta e tendo uma vivência desse estudo como ele ocorre na Índia e tudo mais, é uma oportunidade de todo mundo se conhecer também, né? Então, se quem tiver interessado, entre em contato com a gente, porque a partir da semana que vem eu vou abrir para todo mundo. E aí não vai ter mais vaga, com certeza. Deve ter pouquíssimas vagas já, né? E é isso aí. Então, muito obrigado por terem me ouvido. Eu vou terminar a aula e depois vocês, quem quiser ficar mais um pouquinho e fazer perguntas, eu vou ficar mais um pouquinho também, tá? Om Shanti Shanti Shanti.